O século XX completava sua primeira década. Em uma das salas do majestoso Palácio da Liberdade, sede do governo do Paraná, Afonso Camargo, advogado e vice-presidente da província, encomendava ao jornalista, historiador e cartógrafo Romário Martins um levantamento sobre a situação da chamada região contestada. O estudo resultou no mais completo mapa da época, que ilustra e explicita o conflito que culminaria em uma guerra civil. Mas o que isto tem a ver com Herval do Oeste? Vamos olhar o mapa mais de perto. No Vale do Rio do Peixe, região atravessada pela ferrovia, podemos perceber a localização do Herval. E o nome aparece duas vezes. Uma como estação da linha férrea, outra como uma sede importante, a ponto de merecer destaque. Precisamente nesta época, exatamente neste local, estava em pleno desenvolvimento uma comunidade bem estruturada, graças a uma série de fatores que nós vamos enumerar. Até 1917, o limite extremo da província de Santa Catarina era o Rio do Peixe. A atual Joaçaba integrava o Paraná, mas o desenvolvimento e o comércio não reconhecem muito bem as fronteiras. O fluxo da colonização e o tráfego de mercadorias entre o litoral e o interior era cada vez maior. Desde o limite com o Rio Grande do Sul, na confluência com o Rio Uruguai, até o limite ao norte, próximo a Porto União, o Rio do Peixe corta o estado de Santa Catarina. Ir ou vir do oeste significava ter que cruzá-lo. E isto não era tão simples assim. Naquela época, não haviam pontes. A solução eram as balsas raras e caras, ou um passo. O passo era um local de leito raso, onde, em tempos normais, os animais podiam atravessar sem precisar nadar. Afinal, estavam carregados de mercadorias. O melhor e mais movimentado passo era o da Limeira, e ele ficava bem em frente ao Herval. A travessia era tão importante que na década de 20, especificamente para aquele local, foi projetada a mais moderna ponte do país. Ela ficou pronta em 1930. Toda em concreto e com um sistema construtivo inovador, a Emílio Baumgart foi referência em engenharia civil até ruir por conta da grande enchente de 1983. Suas vigas principais repousam sobre o Passo da Limeira até hoje. Um fator fundamental para a integração nacional, a ferrovia ligando o sul ao centro do Brasil, foi projetada ainda no final do Império. A República recém-proclamada firmou então, com Percival Farquhar, um próspero empreendedor norte-americano, uma concessão extremamente vantajosa para o empresário. Farquhar, através da sua recém-fundada Brazil Railway Company, além de uma série de empreendimentos no país, faria a implantação da ferrovia São Paulo-Rio Grande e receberia como pagamento pela obra valores financeiros estabelecidos e os direitos de exploração das terras no limite de 15 quilômetros em cada margem da linha. Uma área gigantesca, coberta por araucárias e outras madeiras nobres como a embuia, num potencial volume de produção tão grande que originou uma companhia especificamente para esta atividade, a Lumber Company, maior empresa brasileira do setor madeireiro na época. Algumas peculiaridades da ferrovia alteraram ainda mais o cenário. Uma linha férrea, para operar com eficiência, não pode ter grandes variações de nível. E o ideal é que ela seja o mais retilínea possível. Num relevo acidentado, significa construir túneis e viadutos, o que deixa a obra muito mais cara. Os engenheiros de Farquhar resolveram então por uma opção mais simples, embora menos eficiente. Seguiriam o leito do Rio do Peixe. O desnível era pequeno, o acesso à água para os operários era fácil e o percurso era conhecido, dispensando grandes estudos topográficos. Seria uma linha sinuosa, numa enorme sucessão de curvas, mas isso, em termos financeiros e fundiários, era interessante.
A área de terras concedidas crescia muito quando o eixo da ferrovia deixava de ser uma linha reta e os valores relativos à construção aumentavam, pois o cálculo era feito com base na quilometragem de trilhos implantados. Até o século XIX, a escassa população do Vale do Rio do Peixe se resumia a famílias indígenas das etnias Caingangue e Xoclengue, ou ex-tropeiros e seus descendentes, que, deixando as comitivas, se estabeleciam em meio à mata de araucárias, subsistindo precariamente. Os números não são exatos, mas estima-se que entre 4 e 8 mil trabalhadores foram trazidos do centro e norte do Brasil para construir a ferrovia. Com a conclusão da obra, muitos deles, abandonados à própria sorte, não puderam ou não quiseram retornar às origens e se fixaram ao longo da linha. Com a ferrovia concluída e a exploração florestal frenética, estes indivíduos eram oprimidos e forçados a abandonar suas possessões. Surgiram, então, aglutinações de refugiados e revoltosos. A chegada de figuras messiânicas e a introdução do componente religioso criou o ambiente explosivo. Forças oficiais, apoiando a iniciativa empresarial, iniciaram um processo de repressão à revolta popular. Esta é a essência da Guerra do Contestado, que ocorreu entre 1912 e 1916. O final do conflito e o estabelecimento de uma nova configuração política marcaram o início da colonização estruturada. As terras de Farquhar foram redirecionadas às colonizadoras, que as revenderam às famílias de imigrantes europeus, especialmente às segundas gerações dos pioneiros que povoaram, numa primeira fase, o Rio Grande do Sul. O Herval, que já fora distrito de Campos Novos, passou a fazer parte do território do município de Limeira. Lembram do Passo? Que depois veio a se chamar Cruzeiro do Sul e, em 1943, adotou a denominação definitiva de Joaçaba. Em 1953, o Herval alcança a emancipação, com o nome oficial de Herval do Oeste, assim mesmo, tradicional e clássico, com H e apóstrofo. Era um centro de produção e distribuição atuante. Sua agricultura, em especial de trigo e alfafa, sua indústria madeireira e setor frigorífico eram destaques no estado. A ferrovia tinha no Herval uma de suas estações mais movimentadas, especialmente por estar na intersecção com a principal via terrestre que cruzava o estado de leste a oeste. A exploração madeireira retirou parte significativa da cobertura florestal da região e criou uma grande área cultivável, que até hoje serve como base para a produção agrícola do município. Os trens imensos levavam para o centro do país a madeira que estruturou as grandes obras que se destacaram na era de ouro do pós-guerra. O Herval fervilhava e crescia. No início dos anos 80, a reconfiguração industrial e viária impôs à região e à cidade um período de estagnação e declínio. A indústria madeireira praticamente acabou e a movimentação da ferrovia diminuía a cada dia. A grande enchente de 1983 foi decisiva, pondo fim às atividades da linha férrea. O Herval haveria de superar novos desafios e mudar seu cotidiano. Mas isto é outra história.